Naquele tempo, os fariseus se aproximaram de Jesus e, para o pôr à prova, lhe perguntaram: Mestre, é permitido ao homem repudiar sua mulher? O que ordenou Moisés na lei? Moisés disse que é permitido escrever carta de divórcio e despedir a mulher. Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deu essa lei. Mas no princípio, na criação, não foi assim. Deus os fez homem e mulher. Portanto, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne. E já não serão dois, senão uma só carne. Portanto, o homem não pode separar o que Deus uniu. Em casa, os discípulos fizeram-lhe perguntas sobre o mesmo assunto. Mas isso é muito difícil, Senhor. É melhor ficar solteiro. Quem repudia sua mulher e se casa com outra, comete adultério contra a primeira. E a mulher que repudia o seu marido e se casa com outro, comete adultério. Senhor, impõe as suas mãos sobre as nossas crianças, Senhor. Apresentaram então a Jesus as crianças, para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos queriam impedir que as crianças se aproximassem de Jesus. Então, Jesus indignou-se e lhes disse: Deixem vir a mim os pequeninos e não os impeçam, porque o reino de Deus é daqueles que se assemelham a eles. Em verdade, eu digo a vocês, aquele que não receber o reino de Deus com a mentalidade desses pequeninos, nele não entrará. Depois, Jesus abraçou as crianças e as abençoou, impondo as mãos sobre elas. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós temos um trecho do Evangelho muito significativo para nós, que envolve duas realidades muito importantes. Busquemos então compreender, abrir o nosso coração, a nossa mente para compreender aquilo que o Evangelho nos traz. E nós vimos um pouco na representação, na dramatização, já pudemos observar ali alguns elementos importantes para a nossa reflexão. O Evangelho de hoje nos fala de como é que Jesus apresenta a vida matrimonial e como é que Jesus apresenta as consequências dessa vida matrimonial. Não é uma palavra a respeito do relacionamento apenas do homem e da mulher, mas isso envolve muito mais que isso. Por isso o Evangelho que a Igreja nos apresenta hoje tem duas partes, poderíamos dizer assim. Uma que fala sobre a nova lei do matrimônio, como é que o matrimônio deve ser compreendido, e depois como é que as crianças, frutos do matrimônio, devem ser atendidas, amadas e respeitadas. Isso tudo quer dizer, quer dar uma notícia para nós, quer nos ensinar a respeito do reino dos céus. Tanto é que Jesus vai dizer, tomando as crianças próximas de si,
quem não for como uma criança não entra no reino dos céus. Quem não acolher essas crianças não entra no reino dos céus. Não deixai que as crianças se afastem de mim. Então isso tudo para nós é importante na nossa meditação de hoje. No tempo de Jesus, as coisas eram muito configuradas. A relação entre homem e mulher no casamento era desigual, uma relação de desiguais. A mulher não era considerada, não era bem tratada, era mal vista. E Jesus, tomando esse trecho da conversa com os fariseus, quer explicar isso, quer dar a entender outras coisas. Meditemos um pouco sobre isso. Perguntam a Jesus algo que é fundamental. Como é que é a relação entre homem e mulher? Se um homem despede a sua mulher, Moisés disse que nós podemos fazer isso. E Jesus então vai explicar por que Moisés fez aquilo, por que Moisés permitiu que o homem desse uma carta de divórcio para a mulher. A mulher não poderia dar uma carta de divórcio para o homem. E Jesus diz, por causa da dureza dos vossos corações. Ou seja, porque vocês não entenderam ainda o que é que significa o amor a Deus e o amor ao próximo. De modo que na relação homem e mulher, vocês não consideram isso. A mulher se torna objeto, não pessoa a ser amada. E Jesus diz, desde o princípio não foi assim. Quando Deus fez todas as coisas, criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, Deus disse ao homem que ele deixasse a casa do seu pai e da sua mãe, se unisse à sua mulher e os dois se tornassem uma só carne. Ou seja, não são mais dois indivíduos. Constituem uma única realidade, uma só carne. Mas por causa da dureza do coração, ou seja, porque faziam muitas opressões e injustiças, Moisés permitiu que houvesse a carta de divórcio, ou seja, de separação. Divórcio é isso, separar uma coisa da outra. E Jesus diz mais ainda, não só aquilo que Moisés fez no passado, mas não somente aquilo que Deus disse desde o princípio no livro do Gênesis. E aqui está o ensinamento novo, a novidade desse ensinamento que Jesus traz. Jesus diz, olha, no princípio Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Por isso, o homem deixa a casa do seu pai e da sua mãe, se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Isso nós encontramos no livro do Gênesis, no capítulo 2. Jesus acrescenta, portanto, ninguém separe o que Deus fez uma só coisa. Isto é o ensinamento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, neste momento, Jesus está revogando aquela lei de Moisés, de que o homem poderia dar carta de divórcio. Não pode não. Jesus Cristo diz, ninguém separe o que Deus fez uma só coisa. Por isso, queridos irmãos e irmãs, diante deste ensinamento, os discípulos ficam espantados. Mas como é que vai ser isso? Se nós não seguimos mais a lei de Moisés, que ensinamento novo é esse? E Jesus, então, acrescenta neste trecho do Evangelho, acrescenta uma nova realidade. Traz as crianças para perto de si, porque as crianças queriam vir perto de Jesus, e os discípulos diziam para elas se afastarem, e Jesus diz, não proíbam que elas cheguem até mim. Deixem as crianças vir até mim. Porque as crianças ainda são capazes de compreender esta proximidade e este encontro afetivo com o Senhor Jesus Cristo. E nós não podemos proibi-las. Para que quando elas se tornarem adultas, homens e mulheres,
não sejam duros de coração como seus pais. Jesus diz, somente quem pensa, quem age, quem vive como criança, pode compreender o reino dos céus, pode entrar no reino dos céus. Como seria bom se nossos pais, os mestres, professores, catequistas, nós sacerdotes, todos aqueles que têm responsabilidade por formar as pessoas, se todos nós pudéssemos ter a sensibilidade das crianças. Não porque pensam somente coisas boas, não. Criança não é anjo somente, criança faz coisa que não deve também. Mas a mentalidade, o modo de ser, a vida da criança é uma vida de acolhimento daquilo que vai chegando para ela, do novo que chega. A criança está começando o seu caminho. Não está viciada, não está maltratada. A criança não está ainda prejudicada, como às vezes acontece conosco, já que somos adultos e temos uma história longa. Às vezes nós queremos nos desvencilharmos de coisas que estão ao nosso lado. A cultura de hoje, o modo de ser de hoje, às vezes nos induz a isso. Tudo é relativo, nada é duradouro, nada deve ser permanente. Então, aquelas coisas que estão um pouco pesadas, deixemos de lado. Nós temos que ter mais liberdade. É assim que nós recebemos as coisas, é isto que nos ensinam. Contudo, nós temos que ser firmes. E aquilo que nós começamos há tanto tempo atrás, temos que retomar. Não recomeçar do zero, nós não recomeçamos nada do zero, nós damos continuidade. A nossa vida é continuidade das coisas. Por isso, o conselho de Jesus hoje, de que nós devemos ser como as crianças, para acolher na simplicidade o reino dos céus, é um conselho de sabedoria. Evidente que é de sabedoria, porque é o próprio Cristo que está nos falando, mas é um conselho para nós sermos felizes. Querido irmão, querida irmã, ouvir o ensinamento de Cristo, assimilar o ensinamento de Cristo, dar vazão a esse ensinamento através do nosso testemunho, da nossa convicção, da nossa certeza e da nossa segurança, é uma exigência para os tempos de hoje. O nosso testemunho não pode ser débil, não pode ser fraquinho. O nosso testemunho tem que ser convincente. Por isso, deve ser muito mais testemunho do que palavras. Por isso, deve ser muito mais ação do que reflexão. As coisas vão juntas, mas nós temos que dar este peso. Nós temos que agir em nome de Cristo. Temos que fazer aquilo que é da vontade de Cristo, para que o reino de Deus seja compreendido e vivido por todos os irmãos e irmãs. Por que me chama de bom? Só Deus é bom.